Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E antes de entrar no assunto caudaloso do apagão, vamos falar rapidamente da pesquisa Quest que saiu hoje, que mostra uma disparada da aprovação de Lula e mostra a rejeição dele despencando em todas as regiões do país. Norte, Sul, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. Em todas as regiões despencou a rejeição ao Lula. E nos estados do Sul, do Sudeste e do Nordeste subiu. No Centro-Oeste e no Norte não houve movimento importante, até caiu um pouco a aprovação ao Lula. São regiões de baixíssima densidade demográfica e a influência das armas no Norte, que há um movimento armamentista muito forte no Norte, e do agro no Centro-Oeste é que causaram esse efeito. Ainda assim, entre o agro, entre o bolsonarismo, entre os evangélicos, entre os ricos e, sobretudo, entre os pobres, a popularidade do Lula subiu. Mas o que faz a popularidade de um político ser alta é o voto, é a percepção basicamente da população mais pobre. Essa população mais pobre é uma maioria muito expressiva no nosso país. E tudo isso se deu por uma razão muito simples, como eu tenho dito aqui reiteradamente. O que o Lula faz é aquilo que precisa ser feito para melhorar a vida da população como um todo. Quando a direita chega ao poder, ela governa para rico, para empresário, para banqueiro e coopta os pastores evangélicos, as igrejas evangélicas, que fazem os pobres não saberem, não entenderem o que está acontecendo ou serem desinformados. Seja como for, as pessoas começam a sentir o efeito, porque essa matéria que eu vou mostrar agora para você, vamos lá, essa matéria que eu vou mostrar agora para você, essa matéria, minha amiga, meu amigo, ela mostra que a inflação de pobre caiu. E qual é a inflação de pobre? É a inflação da comida. A inflação está baixando, o preço da comida está baixando e a economia indo bem como um todo mundo ganha, rico, pobre. Mas, sobretudo, os pobres estão vendo, inclusive os pobres evangélicos, estão vendo que ir ao supermercado ficou mais barato com Lula. Por quê? Porque ele faz o que precisa ser feito. Mas vamos ao assunto principal deste programa de hoje, que é, minha amiga, meu amigo, a questão do apagão que houve ontem no Brasil inteiro, em todos os estados, em maior ou menor medida, e foi mais intenso em 15 estados. Isso aconteceu por uma razão muito simples. Com a privatização do setor elétrico brasileiro, as empresas privadas elas reduziram os níveis de segurança do sistema e os investimentos em proteção. O Brasil passou a ter um sistema inseguro. A privatização demandou amortizar novamente aquilo que já tinha sido pago, que era o custo do sistema, não é? Transmutaram o preço da tarifa para níveis iguais ou maiores do que de outras nações. O Brasil perdeu a sua maior vantagem comparativa, que é o quê? O Brasil, minha amiga, meu amigo, é um país que tem muito rio, muita água, muito território, é o país das hidrelétricas. Aqui no Brasil é muito fácil fazer hidrelétrica e, além de tudo, nós temos competência para fazê-las,
temos um parque de engenharia muito forte, apesar do ataque da Lava Jato ao setor da construção pesada no Brasil. Então, na verdade, essa vantagem está sendo desprezada, assim como a do petróleo. O que acontece quando a direita chega ao poder? Durante o governo Bolsonaro, o preço dos combustíveis disparou, porque, na verdade, a partir do Temer, porque ele instalou uma coisa chamada PPI, Paridade de Preço Internacional. Então, mesmo a gente tendo petróleo para dar e vender aqui dentro do Brasil, se aumentavam o preço do petróleo lá fora, apesar de a gente poder ter praticamente todo o petróleo que precisa, só não tem refinaria, que o Temer vendeu, o Bolsonaro vendeu, né, principalmente o Temer, as refinarias foram vendidas, mas a gente tem ainda aqui, não é, empresas que são basicamente competentes para fazer tudo isso. Então, na verdade, essa questão do petróleo, ela deriva de a gente acompanhar o preço internacional, que é o que o Lula está parando de fazer, e o preço já caiu. Deu um aumento agora, mas na média do tempo vai cair, porque nós não nos pautamos mais pelos preços internacionais. Então, como a gente tem o petróleo aqui dentro e ele é de graça, só tem o custo da perfuração do solo, o preço caiu e vai cair mais. A mesma coisa fizeram com as usinas hidrelétricas. O que é que eles fazem? Eles querem acompanhar o preço internacional da energia. Por quê? Porque foi privatizado. E aí nós temos, o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, é o seguinte: quem matou essa charada foi a esposa do Lula, a Janja. Ela trouxe a público o que já estava sendo dito nos escaninhos, e houve também, eu vou resgatar aqui para vocês, uma denúncia sobre a causa de tudo isso que está acontecendo. A Janja citou a privatização da Eletrobras no ano passado. Ué, o mundo não ia melhorar? Não ia ser tudo uma maravilha? O Lula não está interferindo na Eletrobras, ele nem tem poder para interferir na Eletrobras. E cadê os benefícios da privatização? Não teve benefício nenhum, subiu o preço da energia elétrica e eles reduziram os controles, de apagão, a segurança, porque para eles o que interessa é o lucro. Eles têm que reduzir custo e aumentar preço para lucrar mais, para contentar o ímpeto, o desejo daqueles que compraram, das empresas que compraram as ações da Eletrobras. A Eletrobras hoje é uma empresa privada, né? E como uma empresa privada, a Eletrobras, ela busca única e exclusivamente o lucro. Ela não vai ficar pensando, eu vou perder dinheiro para favorecer o consumidor. Uma ova, não vai fazer isso, não é? E aqui a gente tem a demora para resolver o apagão, refletindo o esvaziamento da Eletrobras após a privatização, segundo a central sindical dos eletricitários, não é? Eles lembram que na ocasião dos vandalismos em torres de transmissão em janeiro desse ano, a própria direção da Eletrobras foi obrigada a retardar a saída de quadros técnicos experientes para lidar com a situação, não é? Mas não é só isso. Um empregado que foi demitido da Eletrobras, ele foi demitido por se opor à privatização, e ele era ex-conselheiro da Eletronorte, e ele que explica tudo isso. O engenheiro e eletricista Ícaro Chaves, ex-dirigente sindical e ex-conselheiro eleito do Conselho de Administração da Eletronorte, subsidiária da Eletrobras, responde a processo de demissão por justa causa por seus posicionamentos críticos à privatização da Eletrobras ocorrida em 2022 no governo Bolsonaro. Na sexta-feira, de acordo com o Sindicato dos Urbanitários do Distrito Federal, ele foi surpreendido com a abertura do procedimento que concedeu 5 dias úteis de prazo para a apresentação da defesa, portanto, na próxima sexta-feira. E ele explica muito bem esse risco
minha amiga, meu amigo, de apagão no Brasil, novos apagões no Brasil, porque realmente, como diz esse empregado demitido, os eletricitários, não é, dizem, o que acontece é que não vai ter ninguém no comando da Eletrobras hoje pensando no seu bem-estar. Eles precisam, eles colocaram, ou vão colocar, né, porque a gente sabe como é privatização no Brasil, o sujeito começa a lucrar e paga a compra do bem público com o próprio dinheiro do bem público, o melhor negócio do mundo. Mas o que acontece é que eles vão fazer de tudo para lucrar mais, e ao visar prioritariamente o lucro, quem se ferra somos nós, né? Então eu vou mostrar algumas matérias que mostram tudo isso que eu estou dizendo, e isso no momento em que a popularidade do Lula está alta e a voz dele está ecoando muito, tanto que ele já está tomando, pessoal, eleitor do Bolsonaro, a começar pelos evangélicos, né? Mas vamos dar uma olhada aqui então em algumas matérias. Vamos lá. Você tem aqui, né, como a inflação caiu para os mais pobres e subiu para os mais ricos. Graças a Deus graças a Deus não, né? Seria melhor que tivesse tantos pobres quanto ricos, tal, mas para evitar a volta da extrema direita, graças a Deus que a gente tem mais pobres no Brasil, porque são eles que votam. E aqui a explicação: a inflação caiu para os pobres, e é essa inflação que você está vendo aqui, na hora de encher a barriga, de se alimentar, porque na verdade é isso que pobre faz só na vida, é comer, e até isso tiram deles, né? E aqui o negócio é a Janja, que fez um tweet com a seguinte: começaram a bater no Lula por causa do apagão. Ela fez um tweet com a seguinte frase, eu achei genial: Eletrobras foi privatizada em 2022, só isso ela escreveu, né? E com isso já matou a pau, porque, veja, vai pedir explicação para o Lula. A imprensa cansou de noticiar que o Lula não tem conseguido, o governo federal, na verdade, não tem conseguido interferir na Eletrobras, porque ela é privada e o governo não tem mais poder de voto, tem menos de 50%, então quem tem mais de 50% controla. E aqui a demora para resolver o apagão reflete esvaziamento da Eletrobras após a privatização. Os eletricitários lembram que na ocasião dos vandalismos em torres de transmissão em janeiro deste ano, a própria direção da Eletrobras foi obrigada a retardar a saída de quadros técnicos experientes para lidar com a situação. E, na verdade, a Polícia Federal e a ABIN estão investigando esse apagão, porque a gente sabe que os bolsonaristas estão atacando torres de transmissão. E é como um jogo de dominó, você derruba uma peça, você derruba todas, não é? E aqui o empregado, não é? Esse senhor aqui, Ícaro Chaves, vamos abrir a imagem dele aqui. O Ícaro Chaves, ele basicamente está dizendo tudo isso, que ele foi demitido, ele era do conselho da Eletrobras e foi demitido justamente pela seguinte razão: ele denunciou que inclusive a segurança do sistema elétrico nacional vai ficar afetado pela privatização, assim como a privatização encareceu e piorou a televisão. Melhorou porque tinha dinheiro para colocar a rede, mas depois piorou porque colocou um preço absurdo. Eletricidade subiu demais, tudo no país foi prejudicado pelas privatizações. E é por isso, pessoal, é por isso, basicamente, que o brasileiro, várias pesquisas mostram, há muitas pesquisas disponíveis que mostram que a grande maioria dos brasileiros é contrária à privatização, e não é por nada, é porque com a privatização
pessoal. Os serviços pioram e o preço aumenta. Isso é conhecido por todos nós. Quem tem telefone celular, quem tem energia elétrica em casa, quem anda de trem, quem anda de ônibus, todos sabem o efeito da privatização, que é muito bem chamada de privataria. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária. Um abraço para todo mundo.